Hoje no Você, nós vamos conversar sobre o herpes zoster. Que vírus é esse? Até mais de 94% dos brasileiros podem estar infectados. É um número, gente, muito significativo. A dor é horrível quando vem as lesões, sabe? E é uma dor persistente também e que pode trazer sequelas graves. Eu vou conversar agora com o Dr. José Humberto Marins, ele é infectologista, vai explicar pra gente melhor sobre o herpes zoster. Você vai entender tudinho, pode fazer a sua pergunta lá no meu WhatsApp 99897.000. Para você que está no YouTube, pode deixar sua pergunta lá também. Zé, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço. E é um assunto seríssimo. Vamos explicar para o pessoal. Que vírus é esse, Zé? O vírus tem o nome de varicela zoster. Varicela, né, mais conhecido como catapora. Então, é o mesmo vírus daquela catapora que causa aquelas manchas, né, aquelas feridas na pele. Então, só pode ter o zoster ao longo da vida, que também é conhecido aí popularmente como cobreiro, aquela pessoa que teve o contato com esse vírus, geralmente na primeira infância ali, né? Porque é o mesmo vírus e quando ele dá as manchas na pele, né, as lesões, as feridas na pele, o nosso corpo consegue resolver aquela infecção de pele, mas o vírus fica com a gente ainda para o resto da nossa vida. Fica dormindo ali, né? Fica dormente em algumas partes do nosso corpo, principalmente em algumas regiões de nervos. E se um dia, lá na frente, a nossa defesa que estava controlando esse vírus tiver alguma instabilidade, quer dizer, tiver alguma queda por vários motivos, aí ele pode voltar a multiplicar naquele nervo, no trajeto do nervo, e ele inflama a pele que está em cima do nervo. Por isso que aparece um outro tipo de lesão de pele, um outro tipo de doença na pele, que é a inflamação em cima do nervo, onde o vírus está multiplicando. E como é em cima do nervo, Mônica, o que acontece? É como se você tivesse um fio de eletricidade desencapado. Ele fica com as manchas na pele naquele local, as vesículas, as bolhas, mas ele então faz o nervo ficar muito sensível. E a dor, como você mencionou, ela é uma dor muito, muito importante, muito grande. Tem pessoas que às vezes têm os zoster e falam, mas olha, eu nunca lembro de ter tido a catapora quando eu era criança, mas não necessariamente todo mundo que teve contato com o vírus necessariamente vão desenvolver aquelas as feridas na pele. Pode ser que alguém tenha tido contato e passado só por uma febre baixa, alguma coisinha, como se simulasse uma gripe, mas ela ficou com o vírus e o vírus vai acompanhá-la ao longo da vida. E aí, por que em algumas pessoas vem, então? É pela imunidade baixa ou outros fatores? Hoje sabe-se que a partir dos 50 anos de idade, a própria idade ao longo da nossa vida, ela causa uma baixa de defesa natural do nosso corpo. Então, a chance hoje de alguém ter a manifestação, quer dizer, a reativação do vírus lá da catapora, como o zoster, como essa ferida na pele que dói muito, é acima dos 50 anos, principalmente acima dos 80 anos. Então, essa é a faixa de vida da pessoa, né, de idade, que vai ter mais chance. Porém, existem condições que fazem com que a pessoa em qualquer idade possa ter. Além, né, da idade avançada, pessoas, por exemplo, que tenham alguma doença que baixa a defesa do corpo. O estresse no nosso dia a dia, e às vezes a nossa vida que muda com um momento, por exemplo, que esse estresse aumenta demais, como uma perda familiar ou algum transtorno aí qualquer que gere um estresse muito grande, faz com que às vezes a defesa baixe momentaneamente e o vírus possa então ativar e gerar aquilo ali. Então são condições que podem acontecer ao longo da nossa vida. Deixa eu trazer as perguntas aqui das pessoas que estão participando do Você. Muito obrigada, viu? A você que manda a sua mensagem. Eu tenho aqui, olha, a querida Tânia. Ela perguntou o seguinte: a minha mãe já teve herpes zoster na testa, acima do olho. Foram dores horríveis e ela já tem ali a idade, né, avançada. Pode voltar em novos episódios? Tânia, sim, quer dizer, se uma pessoa, né, nessa condição, né, como a mãe dela, né, ela citou, teve essa lesão, teve o zoster, isso indica que a defesa dela conseguiu baixar a ponto de deixar o vírus aparecer dessa forma. Isso pode voltar se aquela condição que fez a defesa baixar continue. A idade é uma delas, né? Então, assim, não temos como mudar a idade. Porém, tem que avaliar se não tem outras condições. Então,
num episódio desse, é importante ter uma avaliação médica para ver se não tem outras condições que estão contribuindo também para essa defesa cair naquele momento. Então tem que fazer uma avaliação clínica, né, uma avaliação médica boa, para ver se não tem doenças que estão relacionadas a isso, que baixam a defesa, como doenças do sangue, doenças de reumatismos, investigação de doenças de câncer, por exemplo, é importante fazer nisso. Investigação de vírus que baixam a defesa, como o HIV também. Né? Agora, o simples fato de ser uma pessoa idosa, como eu disse, né, acima, né, dessa idade ainda, já facilita a chance. E respondendo, pode voltar? Sim. Então, eu acompanhei, né, nós da especialidade acompanhamos casos em que a pessoa tem herpes zoster de repetição. Então, ela vai tendo sai daquele quadro, a condição de estresse, por exemplo, continua, então a condição de defesa baixa continua, daí a alguns meses ela tem um outro episódio, vai tendo. E isso tem como ser abordado para tentar também diminuir essas chances. Porque o desconforto é enorme. Enorme. O termo técnico que a gente usa é neuralgia pós-herpética. O que significa isso? A dor pós-herpes. Porque no momento da infecção ali, da inflamação da pele, já dá muita dor. Mas, como eu disse, o fio fica desencapado durante muito tempo depois. Até ele reencapar para o nervo voltar ao que, né, ele era naturalmente, isso demora. Então, essa neuralgia pós-herpética, quer dizer, a dor pós-herpes, depois que seca, ela pode permanecer um ano e meio. E é tão impressionante que a dor pode chegar a uma intensidade tão alta que, às vezes, até o próprio peso da vestimenta, da roupa, incomoda. Então, essa pessoa tem que ficar em acompanhamento médico também, né? Porque a gente tem que medicações para diminuir essa dor. Analgésico? Na verdade, a gente parte de medicações com uma ação mais branda e vai escalonando até compor medicações, kits, né, e grupos de medicações para tentar ver se a qualidade de vida da pessoa volta a ficar boa. Porque sentir dor o tempo todo gera mais estresse, gera depressão, a pessoa às vezes não dorme bem com aquela dor, então a gente tem que atuar, né, juntamente com outras especialidades, como a neurologia, para tentar ajudar a controlar essa dor que é muito, mas muito debilitante. Não consigo nem imaginar. A Poliana, que está participando com a gente, mandou pergunta aqui sobre a questão da herpes zoster. Tem vacina? Porque no calendário do SUS não tem. E ela comenta, paciente transplantado renal pode tomar a vacina? Então, Poliana, é uma ótima pergunta. Né? Existem duas vacinas que a gente tem hoje para lidar. É a vacina para evitar a catapora, que é a vacina para a varicela. Hoje no SUS ela é fornecida desde 2013, então aí tem 12 anos, né? Que ela é fornecida no SUS para crianças de 15 meses com reforço aos 4 anos. Então, o que significa isso? Vão ter uma leva de pessoas aí que vão chegar a idades mais adultas, né, que vacinaram e que não vão ter a catapora. Isso vai ser muito bom. Por quê? Porque se não tiver a catapora, não tem jeito de ter o herpes zoster ao longo da vida. Então, hoje, pelo SUS, existe essa vacina hoje no nosso programa nacional. A vacina de varicela zoster, quer dizer, para aquela pessoa que teve a catapora, para evitar dela aparecer o zoster, infelizmente, ela ainda não está incorporada no SUS. Ela existe na verdade 2 componentes, tem um mais antigo e um mais moderno. Ela é indicada hoje para pessoas acima de 50 anos de idade ou pessoas abaixo de 50 anos de idade que têm alguma condição de defesa baixa. Tá. E ela é uma vacina cara, ela, como eu disse, não está incorporada, ela é do serviço particular hoje, né? Muito cara, mas é uma vacina que tem um benefício muito grande. Por quê? Ela evita de ter o zoster dele aparecer, né? Mas, principalmente, mesmo se o zoster aparecer, ela evita de ter a dor. Então, é muito bom isso daí. E, Poliana, complementando a sua pergunta, existe hoje também a vacina de varicela para catapora sem ser para crianças. Então, tem algumas condições que o SUS dá essa vacina para evitar da pessoa ter catapora. Ela falou do transplante. Isso. É importante procurar um serviço de saúde, porque nos transplantados, a gente não pode dar para quem está com a defesa baixa, porque o vírus é vivo na vacina. Porém, em transplantados que passam algum tempo depois do transplante, isso pode ser avaliado para ele receber, para depois não ter a catapora, mas só naquela pessoa que nunca teve mesmo. Tem outras condições que ganham essa vacina também, sem ser as criancinhas pequenas, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, pessoas que têm doenças do rim,
pessoas que são cuidadoras, então enfermeiros ou pessoas que cuidam em casa de pessoas que têm defesa baixa e que nunca tiveram a catapora. Por que elas ganham? Porque elas ganham porque se ela tiver a catapora, ela pode passar para aquela pessoa que ela está cuidando. Então, os cuidadores também, dentro do nosso programa hoje, podem ganhar a vacina da varicela, desde que nunca tenham tido na vida. Então, Poliana, procure uma unidade de saúde para você ver se essa pessoa que você mencionou, ela tem esse direito aí de receber a vacina e a indicação. É tão bom quando vocês participam. Olha a quantidade de perguntas que nós temos para o Dr. José. Pode ficar tranquilo que ele está aqui comigo. Já fui a 2 médicos, eles não sabem como tratar. E porque mais na parte da tarde que piora. E ela tem medo de passar para outras pessoas. Essa pessoa é de Araguari. Engraçado, né, que na parte da tarde piora a dor. É uma percepção dela. E pode passar para outras pessoas? Essa dor, né? Se a pessoa tem ali, tá com o herpes zoster ativo naquele momento com as lesões de pele, principalmente se elas estiverem com as bolhas, ela é transmissível, tá? Isso é importante. Quando, na avaliação médica que a gente faz, né? Quando faz essa abordagem, a gente orienta essa pessoa que está com o herpes zoster em atividade com as bolhas, a não entrar em contato com pessoas que podem ter risco de desenvolver uma doença mais grave do que essa só da pele. E uma das populações, dos grupos mais importantes que a gente orienta que a pessoa tente evitar contato são com gestantes. Porque se uma gestante nunca tiver tido catapora e ela está em contato com alguém que tem o herpes zoster, ela pode eventualmente adquirir aquele vírus e ter uma catapora e ela pode prejudicar a criança dela. Outro detalhe, como eu falei dos cuidadores, se você tem um herpes zoster em atividade, pode passar para uma pessoa que tem uma defesa muito baixa e aí ele não fica só na pele, ele faz o que a gente chama de herpes zoster disseminado, quer dizer, ele vai para alguns órgãos do corpo e isso pode ser muito ruim, como fígado, cérebro, coração e outros mais que podem ser muito prejudicial. Então, respondendo a pergunta, quando você tem o herpes zoster, ele transmite. Até que fase? Até que todas as feridas fiquem em crosta, quer dizer, que elas secas. Secas elas não transmitem mais. Tá. E muito importante, Mônica, assim que começar a ter a dor, que começar a ter as feridas iniciais, procurar atendimento de saúde em alguma unidade, porque se você começa um tratamento bem no início, não vai eliminar o vírus do seu corpo, ele vai continuar como a gente disse, mas consegue evitar e na verdade, favorecer que as lesões sequem mais rápido. E também consegue evitar que a dor fique pior. Então, assim que elas começarem a pessoa começa a sentir que ela está voltando, aí... E essa questão da tarde, às vezes sim, o nervo ele fica muito sensível, às vezes tem condições de temperatura, umidade, que favorecem ter mais dor também em algum momento do dia. Esse é o Dr. José Humberto Marins, infectologista, com a gente aqui hoje, esclarecendo de forma muito clara, tirando a sua dúvida sobre herpes zoster. Já volto com ele, tá bom? Herpes zoster, ele é o mesmo vírus da catapora e ele fica, eu usei um terminho aqui, né, dormindo em nós, até que um dia ele pode causar lesões na pele e trazer muita dor. O que pode ser feito? É sobre isso que a gente está conversando com o Dr. José Humberto Marins, que é infectologista, e muito obrigada pelas perguntas que você traz, tá? Vou trazer mais perguntas aqui para você, e uma delas até a gente estava discutindo aqui o quão interessante ela é. Esse vírus pode causar problemas neurológicos também, José? Sim, como a gente havia falado, Mônica, na maioria dos casos as lesões vão ficar na pele, né? Com aquela dor toda, né, que ela pode gerar tanto durante quanto após o quadro ter já melhorado. Para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm algum problema de pulmão, de fígado, problemas neurológicos, que tenha doenças que baixam já a defesa também naturalmente, como câncer, como o HIV, pessoas que já têm imunidade já baixa, esse vírus não pode, às vezes não fica só na pele, ele pode sim ir para as outras partes do corpo e pode sim também ir para o cérebro, causando ou meningites ou doenças, né, que a gente chama assim do próprio cérebro mesmo, as encefalites graves. São quadros realmente bastante... Não são os comuns, como eu disse, mas quando acontecem são quadros que geram
riscos maiores, né, de problemas e até de óbito também. Esse acompanhamento ele precisa ser bem, né, com bastante disciplina, né, Zé? Porque senão... Exatamente, e como eu havia comentado, no início das lesões, né, no início do problema, que deve ser feita uma boa avaliação para fazer um diagnóstico bom. Correto. Ou uma suspeita, porque mesmo que a gente tenha só suspeita, já está indicado começar um tratamento. E aí, nesse caso, como foi perguntado, se é um quadro que está mais grave, mais sério, não é só aquela medicação com comprimido, aí a pessoa vai ser internada, vai ser acompanhada e vai tomar medicação na veia para tentar controlar a doença. Deixa eu trazer mais perguntas aqui para você. Olha, eu tive herpes zoster, o médico disse que era emocional. E ela disse que as lesões saem sempre ali na região do bumbum. O diagnóstico está correto? A questão do estresse, né, como é emocional aí, né, a gente comentou, o estresse é muito possível de baixar a defesa de uma pessoa momentaneamente ali e fazer o herpes aparecer. E interessante que ela comentou que aparece no mesmo lugar. Isso é o que a gente também vê na prática. Por quê? Porque se aquele nervo ali deixou o vírus voltar nele, inflamar, machucar o nervo, inflamar a pele em cima dele, é um local também do corpo dessa pessoa que é mais sensível. Ela é mais vulnerável, ela é mais fácil realmente de voltar. Pode aparecer em outros lugares do corpo? Pode. Mas aquele local que geralmente aconteceu um evento do zoster, é um local que às vezes a gente vê realmente voltar naquele mesmo. Eu tenho casos, acompanho casos aí na minha prática, que pessoas sempre também têm o herpes de repetição no mesmo lugar. Isso pode sim acontecer, Mônica. E aqui, quem já teve herpes zoster, umas perguntas em relação à vacina? Quem já teve, pode vacinar? A Beth perguntou sobre a questão da vacina também, se ela só ameniza os sintomas ou realmente evita o aparecimento de lesões? Para a primeira pergunta, né, se quem já teve o herpes zoster pode vacinar, com a vacina que eu disse acima dos 50 anos, pode sim, tá? O que essa vacina vai promover na pessoa? Vai diminuir a chance de aparecer um outro herpes nela, mesmo ela tendo tido já, e vai, mesmo que apareça, como eu havia dito, diminuir demais a chance de ter a dor, que é o maior benefício da vacina. Aquela pessoa que teve o zoster, ela tem que esperar um tempo, vamos supor que ela queira vacinar, né? Se ela teve a doença, ela tem que esperar um tempo para vacinar. Então, hoje, pela vacina que está hoje disponível, ainda não no SUS, né, mas na rede particular, ela tem que esperar pelo menos ali 3 meses, né, que é o orientado, para ela poder vacinar depois de um evento. Por quê? Porque nesses 3 meses, geralmente ela fica com a proteção já, mas a partir daí a vacina vai ajudar, tá? Então, sim, a vacina pode ser feita mesmo para quem teve o herpes. Olha onde a gente está chegando, lá em São Miguel do Araguaia. A nossa querida Maria Edna está assistindo a gente. Maria Edna, muito obrigada, um beijo. Multiplica aí o programa, tá? Ela disse que sofre com essa doença. Aí a gente falou da vacina, né? E ela quer saber se tem algum medicamento específico para cura completa. Ela sente muita dor, coitada. Maria Edna. Então, Maria Edna, para uma cura completa, quer dizer, para tirar o vírus do nosso corpo, né? Não existe, não há ainda essa possibilidade. As medicações são dadas no momento da doença, como eu havia dito, para diminuir o tempo das feridas. Então, se a pessoa começa a detectar que está ali começando a feridinha e a dor... e tem um detalhe, Mônica, que às vezes a dor aparece antes das feridas. Então, tem pessoas que começam a sentir a dor, às vezes não sabe o que está acontecendo, às vezes acha que é uma dor no músculo, alguma coisa, um mau jeito, alguma coisa, e de repente aparece as feridas na sequência. Então, mas se a pessoa começa a perceber que está tendo essas feridas, procura um atendimento médico, se a medicação é dada bem no início, aquela doença que pode durar, que deveria, às vezes duraria 7 ou 10 dias, vai durar 3, 4 dias, porque elas vão secar mais rápido se a pessoa começar o remédio mais rápido. Outro detalhe, se aquela pessoa tem o quadro de repetição, como foi perguntado aí, né? Se ela tem, aparece sempre no mesmo lugar e tudo. Se a gente configura numa avaliação médica que aquela pessoa tem a possibilidade de ter de repetição, hoje existe uma forma de você dar medicação profilática. É uma profilaxia, quer dizer, a pessoa continua tomando uma medicação
numa quantidade menor, para evitar dela ter essa repetição. Então, hoje existe componentes aí, compostos e medicamentos que a gente pode dar para a pessoa de uma certa forma para evitar de ter. Então, tem pessoas que tinham assim sempre 2, 3 por ano, tomando essas medicações já vários anos que não tem nenhuma mais. Deixa eu fazer mais uma pergunta. O doutor José continua conosco, ele, né, que tem a agenda, mas ele vai continuar aqui com a gente mais um pouquinho para responder suas dúvidas. Quem está com hanseníase pode pegar herpes zoster? Tipo, tem alguma coisa a ver uma doença com a outra? Não, não são doenças que são similares. Inclusive, até o causador é diferente, né? O herpes zoster é um vírus, a hanseníase é uma bactéria, né? O que é similar é que elas podem dar, né, dão lesões de pele, né? A pele é o sítio principal de acometimento e o nervo também, tanto na hanseníase quanto no zoster. Então, assim, são doenças diferentes. Agora, quem tem a hanseníase pode ter zoster? Pode. Mesmo porque tem algumas situações que a pessoa que tem hanseníase tem que tomar medicações que baixam a defesa para controlar quadros de inflamação pela hanseníase. E isso vai favorecer a ter zoster. Isso já, na prática clínica, a gente já viu. Então, assim, mas só que elas não são doenças ligadas. Elas acometem a pele, mas elas são doenças diferentes. Agora, não impede de uma pessoa ter hanseníase, zoster com um quadro de hanseníase, não. Vou fazer mais uma pausa aqui com o Dr. Zé Humberto Marins, ele que é infectologista. Tem mais perguntas aqui, calma que a gente vai trazer para você já já, tá bom? Muito bem, hoje a gente está falando, esmiuçando para vocês mais sobre o vírus herpes zoster. Muito obrigada pela sua participação. E o Dr. José Humberto Marins, infectologista, que está com a gente aqui hoje. Nós conversamos sobre isso no intervalo, sobre a questão da confusão, né, dos vários tipos de herpes. E várias pessoas, como a Maria José de Santa Mônica, querem saber sobre essa herpes labial, aquela que aparece aqui no cantinho da boca, né, Zé? É a mesma coisa? Não, apesar do nome, né, você ter herpes também no nome, né, quer dizer que lá é um herpes, mas é um outro tipo de vírus. Enquanto tem o que a gente está falando, que é o herpes zoster, aquele lá é o herpes simples. É parecido porque eles são da mesma família, é a família dos herpes vírus. Então tem vários, tem o herpes zoster, tem esse herpes simples. As doenças são diferentes. Esse herpes simples, ele dá aquelas feridinhas na boca, que também, Mônica, estão relacionadas a alguma alteração de imunidade temporária. O estresse é um deles, principalmente. Não só estresse, mas às vezes traumas, às vezes a questão de a pessoa que fica muito tempo no sol e tem uma queimadura solar, às vezes ele pode aparecer nessas situações também. Mas é um vírus que é de uma família grande né? Que está incluído também o herpes zoster. Aquele herpes também genital, então as feridinhas na região genital, também é o herpes simples de um tipo que é um tipo diferente, que é o tipo 2. Rosângela do Bonumbi fez uma pergunta muito interessante. Qual doença pode ser confundida com herpes zoster? Sim, e, né, Rosângela, como eu havia dito, por isso que é importante procurar uma assistência médica para fazer uma avaliação. Por quê? Porque outras situações podem dar feridas na pele, né? Vai ser avaliado quanto à possibilidade de ter um herpes zoster, mas também tem outras doenças, como, por exemplo, alergias. Às vezes tem alguns tipos de alergias em alguns locais da pele, por algum contato com algum tipo de substância, com algum animal, alguma coisa que a pessoa tem, e pode simular, né? Pode fazer também feridas na pele que podem eventualmente aparecer parecidas com o herpes zoster. Né? Algumas outras viroses, né, que às vezes também podem ter na pessoa, não vão às vezes ficar tão localizadas. Às vezes a pessoa vai começar a ter manchas em outros locais do corpo, mas pode concentrar em alguma região e a gente suspeitar que seja ali um herpes zoster. Então, tem que ter uma avaliação, porque tem outras condições que às vezes podem simular. Rapidamente, Zé, a filha dessa amiga nossa de 26 anos está com herpes, ela é dentista. Tem direito à vacina por ser uma profissional da saúde? Pelos critérios do SUS, não, ainda não teria esse direito. Como eu disse, né, pelo SUS, numa condição de uma pessoa que é uma pessoa que não tem a doença, o que está ainda lá contemplado é aquela pessoa que cuida de pessoas que têm defesa baixa, cuidadores. Aí ela poderia até ser contemplada para ganhar a vacina pelo SUS, mas até onde eu saiba, nessa condição de ser uma profissional liberal dentista,
né? E nem nós, da área de saúde também, nós ainda não estamos contemplados para vacina. Vamos acompanhar, né? Deixa eu agradecer mais uma vez a José Humberto Marins, infectologista, com a gente aqui hoje, traçando aí, né, tudo sobre o herpes zoster. José, obrigada, viu? É sempre muito bom te receber. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Uma Bom boa fim de tarde a semana, todos e tá? todas. Com saúde, né?